Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira, muito felizes, animados, com mais um programa Conexão Campo-Cidade. O nosso programa tem como propósito maior construir pontes para unir o público urbano ao público rural. E hoje, ao lado dos meus queridos companheiros de bancada aqui, Roberto Rodrigues e Tejon, a gente tem o privilégio de receber dois convidados. Uma convidada já está aqui conosco, a Ana Paula, ela é assessora jurídica da OCB. E antes de você dar as boas-vindas, Ana Paula, eu já vou colocar uma pergunta, porque você já faz as boas-vindas, você já dá seus cumprimentos ao nosso público e já responde a primeira pergunta. Eu queria saber, em relação à reforma tributária que está ocorrendo de forma muito aguda aí nesses próximos dias aí em Brasília, como que está o contexto do cooperativismo e como que vocês estão examinando o caminhamento que está sendo feito em relação a esse importante setor da economia brasileira, que é o cooperativismo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Tejon. Agradeço inicialmente pelo convite para estar aqui falando desse tema, que é o tema do momento. Agradeço em nome do Sistema CB, de poder colocar aqui um pouco da visão do cooperativismo sobre esse movimento, né, que se iniciou lá em 2019, de uma reformulação do nosso sistema tributário, iniciando aí pelos tributos sobre o consumo e que vai impactar a sociedade como um todo, e com o cooperativismo não é diferente, né? Então, nós estamos já encaminhando para responder a sua pergunta. Nós estamos desde 2019 com esse tema dentro da pauta prioritária da OCB, né, com um olhar muito sobre como trazer para dentro do universo das relações das cooperativas e dos cooperados e, consequentemente, desse mercado que as cooperativas estão inseridas, como trazer a tributação do consumo para dentro de um conceito que o ministro Roberto Rodrigues conhece bem, militou por ele ali no âmbito constitucional, lá em 1988, que é o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. Sempre que se fala de relações de tributação das operações de cooperativas, o legislador tem um comando constitucional expresso de que deve dar esse adequado tratamento tributário. Então, desde 2019, a gente tem esse desafio de entender o cooperativismo no contexto de um tributo sobre consumo. E a gente, então, avançou aí na fase constitucional, e a gente pode dizer que caminhou muito bem durante a formulação da proposição do IVA, né, do Imposto sobre Valor Agregado, dentro da Constituição Federal. E lá a gente conseguiu, depois de bastante trabalho, juntamente com a nossa frente parlamentar, bastante aguerrida, a Frencop, a gente conseguiu fazer uma inserção dentro da Constituição que nos garantia um regime específico das sociedades cooperativas, e esse regime específico já veio assinalado pelo legislador constituinte quais seriam essas características, e ele vem em função justamente desse adequado tratamento tributário que é essencial de se garantir nas relações de cooperado com a cooperativa. E aí eu começo falando um pouco dessas características, que a cooperativa, primeiro, ela vai poder optar por ter um regime, por acessar um regime próprio dela enquanto sociedade cooperativa. Se ela decidir, ela pode ser uma contribuinte regular do IVA, desse tributo sobre consumo. Ela pode tomar essa decisão por questões negociais, fica mais interessante do ponto de vista de negociação da produção do seu cooperado, ou da aquisição de insumos do seu cooperado, fica mais interessante ser uma contribuinte, está no regime, na regra geral do IBS e da CBS, que são os dois novos tributos que ingressaram na reforma tributária, ou ela pode optar por um regime típico de cooperativas, e basicamente tem algumas características já na Constituição que esse regime vai precisar respeitar. Primeiro de tudo, ele tem que garantir competitividade às cooperativas. Então, qualquer regulamentação que viesse na sequência, eu vou falar um pouco sobre a regulamentação, que retirasse das cooperativas um caráter de competitividade nos mercados em que ela se insere, nos setores em que ela opera, é um regime que é tido como inconstitucional, porque fere uma premissa do regime específico das cooperativas estabelecida na Constituição. Além disso, o regime precisa garantir
a livre concorrência e a isonomia tributária. E aqui a gente entra num ponto conceitual muito importante, ainda que a gente saiba que a reforma tributária a gente está olhando para as incidências tributárias, está olhando para as questões relativas, muitas vezes questões econômicas, sobre essa nova dinâmica, a gente não pode esquecer de alguns conceitos que são de natureza constitucional, inclusive. Isonomia tributária, quando se fala em isonomia dentro da Constituição, a gente fala de tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, a gente não pode conceber um mesmo regime tributário quando a gente tem uma conformidade, uma conformação societária diferente, uma cooperativa é diferente de uma empresa, é uma sociedade sem fins lucrativos, é uma sociedade constituída para prestar serviço exclusivamente para o cooperado é o seu dono, e ainda que ele consuma em certa medida, produtos e serviços das cooperativas, através das suas cooperativas, ele não é uma figura idêntica a um consumidor que compra de uma empresa com a qual ele não tem nenhum tipo de relação. E isso impacta também nos fluxos financeiros, nos recursos que transitam dentro da cooperativa até chegar ao associado, que é uma regra completamente distinta de um consumidor que está comprando de uma empresa com a qual ela não tem envolvimento societário. Então, é por isso que a gente precisa de um regime que respeite a nossa particularidade e nos gere isonomia dentro dessa nossa condição. O cooperado é dono do negócio. Ele responde, inclusive, por perdas, diferentemente de um outro ente que está fornecendo produtos ou serviços sem ter um vínculo societário com quem está comprando aquele produto e aquele serviço. Então, isso está por trás do nosso regime específico, é respeitar a nossa condição enquanto sociedade reconhecida em Código Civil, em legislação especial, e nos garantir, então, que a gente esteja em condições de concorrência e em condições isonômicas a partir da nossa diferença. Um outro comando que veio na Constituição Federal para a reforma tributária, especificamente no campo das sociedades cooperativas. Os elementos do nosso regime, esse regime específico vai ter que respeitar regras básicas de não incidência. Então, as operações entre cooperado e cooperativa, e a cooperativa e cooperado, ou entre cooperativas, sempre que for para executar o objeto social da cooperativa, elas vão estar cobertadas por não incidência. E, além disso, quando você fala num sistema de não incidência, numa não incidência tributária, ainda que não haja incidência na operação interna da cooperativa com o cooperado, é necessário que eventuais créditos que tenham acontecido, que tenham sido realizados em etapas anteriores à passagem na cooperativa, a passagem na cadeia pela cooperativa, que esses créditos sejam preservados, sejam possíveis de ser repassados para quem adquira produtos ou serviços de cooperativa. Se assim não fosse, num tributo que é um tributo não cumulativo, como é o IVA, em que tudo que você paga de tributo, você gera crédito para a próxima etapa da cadeia, ninguém compraria de cooperativa se ela não pudesse disponibilizar o crédito que já foi realizado antes daquela operação não incidente. Essas eram as premissas que estavam lá dentro da Constituição Federal. Mas passado esse momento da Constituição, aprovado, isso tudo foi muito celebrado dentro do cooperativismo, esse momento de reconhecimento do adequado tratamento tributário também para a IBS e para a CBS, a gente migrou agora para a fase atual da reforma tributária, que é a regulamentação desses novos tributos. E a regulamentação constitucional, né, das alterações constitucionais desses novos tributos. E aí, então, a gente teve vamos dizer, uma dificuldade no primeiro texto, na primeira versão de texto que foi apresentada ali, fruto de um primeiro trabalho dos GTs que se encarregaram, basicamente compostos aí pelo fisco, né, por integrantes do fisco, um primeiro desenho que a gente esbarrou com algumas divergências do que vinha no regime de tributação específico de cooperativas com aquilo que estava previsto como premissas constitucionais para esse regime. Então, a gente não observou uma previsão de não incidência, a gente observou ali na primeira versão na primeira versão da regulamentação, uma alíquota zero no lugar de não incidência, lembrando que uma alíquota zero é diferente de uma não incidência, significa que há uma incidência, mas por uma opção do legislador, um benefício fiscal, essa alíquota está sendo zerada. Isso não traz segurança jurídica para o cooperativismo, porque a Constituição diz que tem que se assegurar uma não incidência. Uma alíquota zero hoje é zero, amanhã, por uma alteração legislativa, ela pode vir a ser alguma alíquota que represente tributação. Além disso, alguns outros
questões que vieram nessa primeira versão, que também não contemplou adequadamente o cooperativismo. A gente teve três ramos importantes do cooperativismo alijados dessa regra específica das cooperativas. Então, a gente fala do cooperativismo de saúde, do cooperativismo de crédito, que é bastante relevante também para o agro, né? A maioria das nossas cooperativas de crédito nasceram como seções de crédito dentro das cooperativas agropecuárias, e aí criaram corpo e hoje são autônomas em relação às cooperativas agropecuárias, mas ainda mantêm bastante relacionamento com os produtores rurais nas suas cooperativas. Excluiu também as cooperativas de consumo, isso é um outro problema que precisava ser corrigido na primeira versão. Ana, E, por fim, também criou... Oi. Não, pode terminar. Que pode me interromper. Né? É porque o Roberto vai fazer a próxima pergunta, mas pode terminar, por favor. Não, só queria perguntar para você, Ana, em que pé está hoje a discussão? Para a gente ter uma coisa... Hoje, como é que está a situação da discussão no Congresso? Hoje a discussão está da seguinte forma: saiu um substitutivo na semana passada, alguns desses problemas a priori foram corrigidos, né? Então a gente não tem mais essa distinção desses três ramos que foram retirados da proposta, mas a gente ainda precisa trabalhar algumas outras adequações, né? Então continua persistindo a alíquota zero ao invés de não incidência, então isso ainda é uma realidade que a gente precisa brigar por ela. Essa história do aproveitamento de crédito não veio bem desenhado também, a possibilidade de se apropriar de créditos das etapas anteriores e repassar para os adquirentes de produtos e serviços de cooperativa. Algumas operações de cooperativa que a gente observou durante a construção do texto, algumas afirmativas de tributação de recursos destinados a fundos, a gente tinha... propostas para que ficassem livres de não incidência fundos, reservas e sobras dos cooperados. Isso também não veio contemplado, então a gente ainda precisa seguir defendendo isso. O próprio repasse para o associado, ressalvou-se a operação interna, mas não ficou claro que o repasse para o associado do valor da sua produção também não estaria sujeito a essa incidência. A gente tem a operação de beneficiamento também, quando o cooperado entrega o produto para ser beneficiado na cooperativa e a cooperativa devolve esse produto para ele ser comercializado pelo cooperado fora da cooperativa, houve a incidência de tributação não reconhecendo no beneficiamento, que é um ato cooperativo típico. Muitos cooperados se reúnem justamente para se valer do beneficiamento da cooperativa. Essa operação ficou excluída também de um regime específico. E aí a gente tem outras questões não propriamente relacionadas ao agro, né? O repasse do serviço médico também ficou tributado. As cooperativas médicas, elas estão entrando na mesma regra das operadoras de plano de saúde, mas elas poderiam ressalvar os seus atos cooperativos. Mas nesse texto que veio, aquele repasse, aquela produção que é entregue ao médico, que também é o fruto essencial do ato cooperativo que ela pratica, estaria se submetendo à incidência dos tributos. E também cooperativas de crédito, um outro ponto, quando ela faz operações com recursos de fundos constitucionais ou recursos de repasse oficiais, em que ela não tem, ela repassa taxa com taxa, ela não tem receita nessas operações, também estava se tentando tributar nessa última versão, e é um ponto que a gente ainda briga para corrigir, ministro. Ana, o Marcelo, só aprofundamento na tese aqui. O que ela está mostrando é o seguinte: o que é ato cooperativo? É a relação entre a cooperativa e o cooperado. O que isso é importante? Porque o cooperado é dono da cooperativa. Ele é dono da cooperativa. Então, quando ele compra alguma coisa da cooperativa, está comprando dele mesmo. Quando ele vende, está vendendo para ele mesmo. Quando presta o serviço, é dele mesmo. Portanto, não faz sentido, no mundo inteiro assim, essa relação não tem tributo. Vai tributar uma coisa que eu compro de mim mesmo? Um absurdo. Então, essa é a luta da OCB que está acontecendo com essa dificuldade toda lá no Congresso agora. Ana, só para terminar, a votação é essa semana, não é essa semana? Como é que está essa discussão nesse... Até o dia 18 vai definir tudo, Roberto. O Arthur Lira disse hoje que até o dia 18 está tudo votado, liquidado. Quando for sair para o recesso, ele quer tudo já definido. Então está na reta final, Ana. Como é que faz agora esse restinho de tempo que nós temos aí?
Então, aqui o trabalho está bastante intenso, né? A gente já formulou a nossa proposta, entregou para os nossos parlamentares do Frencop, temos feito reuniões com lideranças, com os atores chaves para essa negociação, e apresentando esses pontos e tentando trazer essa tranquilidade para o nosso parlamentar, para o nosso parlamento em geral, para todo mundo que vai se debruçar em cima de votar essa matéria, que é exatamente isso que o ministro colocou. O cooperativismo não está pedindo nenhum benefício, nenhuma vantagem fiscal, ele está pedindo uma regra de tributação que seja adequada ao seu modelo. Que é mundial. Que é mundial. Que é mundial. E, digamos, na negociação, e a gente sabe, em toda negociação que envolve um texto da complexidade que é uma reforma tributária, o cooperativismo fez concessões a respeito do ato cooperativo, do seu conceito, a gente se aproximou conceitualmente daquilo que a Receita desenhou para o IVA. A gente tem hoje uma regra em que vai se pagar a tributação na cooperativa, mas vai se repassar ao cooperado desonerado, porque a gente não pode admitir, sob hipótese nenhuma, que essa incidência ocorra nos dois lugares. Como o ministro falou, tributar na cooperativa e tributar no cooperado, ainda que você está tributando entes diferentes, é uma bitributação, porque, na verdade, eles são uma coisa só. A cooperativa é a extensão do associado e a reunião em cooperativa não está pautada em economizar tributos. Tanto é que a gente tem simulações em que fica evidente que em vários modelos a nossa carga tributária acaba superando a carga tributária empresarial, mas o ganho em eficiência, em escala, em inserção no mercado, e o ganho, inclusive, para a comunidade, isso a gente nem colocou aqui na pauta, né, ministro, mas aonde a cooperativa ela se instala, ela funciona, ela faz a economia girar localmente, ela traz benefícios para aquela comunidade, e a gente não está colocando nem isso na pauta, a gente está ficando bem no universo do direito tributário, mas a gente tem uma série de outras repercussões positivas que o cooperativismo traz e que merecem ser consideradas numa discussão maior sobre tributação, sobre regras normativas, sobre aspectos regulatórios, toda essa políticas públicas, tudo isso tem que levar em consideração a nossa particularidade, a nossa singularidade. Tejon? Nós temos aqui muitos... Oi, alô? Sim, tá ligado. Pode falar. Legal. Obrigado. Ana Paula, você falou isonomia. Nós temos muitos internautas aqui, telespectadores, que são do setor de revenda, de canal de distribuição. E eu recebi aqui um manifesto da ANDAV, Associação Nacional de Distribuidores de Insumos Veterinários e Agrícolas, muito preocupados com a isonomia, que eles teriam incidência de impostos e as cooperativas não. O que, efetivamente, se acontecer, a turma da revenda dançou. Como é que é? Isso está desse jeito mesmo? Ou tem alguma má informação aí nesse assunto, Ana, por favor? Obrigada, Tejão, pela pergunta. Tem se estabelecido muita discussão em torno disso, né? Mas retomando aquilo que eu falei, o nosso objetivo enquanto cooperativa é evitar a duplicidade de incidência, acho que isso ficou bastante claro, né? E no regime que hoje está desenhado, né, para o PLP 68, nós reconhecemos uma tributação na cooperativa, inclusive no processo de aquisição de insumos. A gente repassa ao nosso cooperado de forma desonerada, mas a cooperativa vai estar fazendo o pagamento desse tributo. Então, não procede dizer essas afirmativas de que não há uma completa desoneração, ou que não há uma incidência tributária. Essa incidência está ocorrendo, de fato, na cooperativa e a gente está cumprindo premissas constitucionais, né, Tejon? É um desenho constitucional que precisa ser respeitado. E esse desenho constitucional foi concebido a partir de tudo que eu coloquei aqui de diferencial em relação a esses outros modelos que, em alguma medida, têm se pronunciado, alegando que o cooperativismo estaria incidindo em algum tipo de vantagem. Ana, a OCDE ela faz estudos dos 38 membros lá dos países e tal, e ela acaba analisando modelos de gestão, modelos tributários, uma série de detalhes na eficiência das nações. E a OCDE tem modelos muito claros de onde a coisa funciona bem e onde funciona mal.
Por exemplo, os Estados Unidos, para mim, é um modelo bem eficiente de tributação, porque você, como consumidor, você vai lá numa loja, seja de qual for o produto, você compra um produto, e aí o produto é acrescido de 7% quando é na Flórida, quando é em Nova York, se não me engano, 9,5%, e varia de estado para estado, e ali o consumidor sabe claramente quanto paga de imposto. Aqui no Brasil, a gente está tentando sempre criar o nosso modelo próprio, né? Aí eu te pergunto, por que a gente não usa esses estudos da OCDE que deram certo nas nações mais desenvolvidas? Por que nós não usamos o modelo americano que funciona bem, em vez da gente querer criar um jabuti nosso ou uma jabuticaba que só nós temos? Você não acha que... Porque no mundo corporativo, o corporativo funciona assim, quando você tem uma empresa num negócio, que você vê que tem um outro lá no Japão, ou na China, ou nos Estados Unidos, que funciona bem, você vai lá, visita, aprende e tal. Parece que o Brasil está sempre querendo criar algo próprio, algo diferente. Por que a gente não utiliza essas experiências exitosas do mundo para implantar aqui? Marcelo, uma observação só. O Bruno está conosco, viu? Ah, perfeito, Bruno. Já já nós vamos levar a palavra para você aí, Bruno. Vou aproveitar, vou pedir até ajuda para o Bruno nessa pergunta, que eu acho que a gente pode dividir um pouco das impressões com relação a isso, né? Tá. Então, com relação a isso, de fato, uma das premissas, as premissas da reforma tributária, né, quando ela foi colocada no início, foi trazer a ideia da simplificação, a ideia da transparência, né, que eu acho que passa por isso, né, do consumidor saber ao certo. Isso é um grande desafio que a gente já enfrenta há anos, né, na tributação de um modo geral, não só agora nós não estamos diante novamente desse desafio aí dentro do IVA, né? Você saber qual é a carga tributária, no final das contas, que incide sobre os produtos já é um grande desafio. E eu digo enquanto população, enquanto consumidor, né? Que eu acho que essa pergunta está muito focada nisso, né? É uma das premissas da reforma tentar trazer essa simplificação e trazer mais transparência com relação à apuração tributária. Se a gente vai conseguir, no final das contas, eu acho complicado responder isso hoje, porque quando a gente olha para o próprio projeto de regulamentação, a gente já identifica uma extensão e uma complexidade enorme na sistemática de apuração desses tributos. Então, assim, fica como um desafio dessa reforma trazer mais transparência, trazer mais simplificação, trazer um outro ponto também que é bastante discutível, que é a promoção sustentável, do crescimento sustentável, né? E a gente vê tantos setores e tanta preocupação com relação ao aumento de carga. Então, será que essa reforma vai cumprir com esses objetivos, esses pilares, essas premissas que ela colocou ao iniciar e ao se apresentar? Qual seria a ideia da nova sistemática tributária? Hoje, olhando para os projetos de regulamentação, a gente vê que eles trazem bastante complexidade ainda, né? Então, a gente faz sentido a sua provocação com relação a modelos e estudos internacionais que venham a agregar nesse objetivo de trazer simplificação e transparência. Bruno, você quer complementar esse assunto? Ou podemos falar um pouquinho do seu assunto agora? Não, podemos. Por favor. Abriu? Bem, boa tarde a todos. Desculpa o meu atraso, ministro, Tejon, Marcelo, Ana. Prazer estar aqui falando com vocês. Acho que só para acrescentar, acho que a Ana já deu aí um relato bem completo das nossas demandas na questão do cooperativismo. Acho que a reforma é importantíssima. Nesse momento, nós temos outros temas relevantes, como a inclusão da própria carne na cesta básica. Tem insumos que nós queremos deixar exonerados, como o próprio sêmen bovino, né, e tem serviços agropecuários. Tem vários temas que são relevantes, que estão na pauta da negociação dessa semana. Mas em relação à sua pergunta, Marcelo, a gente usou um estudo da OCDE ano passado justamente para conseguir demonstrar na PEC que nós precisamos dar um tratamento diferenciado para o agro. Porque nós fizemos uma análise da OCDE, eles fazem um comparativo de como é que funciona a tributação no agro, acho que, se não me engano, em 38 países.
Desses 38, apenas 4 não tinham tratamento diferenciado para o agro, que eram Nova Zelândia, Chile, Estônia e Dinamarca, se eu não me engano. Todos os outros, ou o setor era desonerado completamente, ou tinha uma carga tributária bem menor, assim como o setor de saúde, ligado a medicamentos e tudo mais. Por quê? É um setor estratégico, é um setor que garante segurança alimentar, então não convém você ter uma tributação alta. Senão um país como o Brasil, que é o terceiro maior exportador de alimento, pode acabar importando produtos alimentares por função de carga tributária, né? Seria um absurdo. Então nós conseguimos ter essa alíquota diferenciada para o agro. 60% vai ser a alíquota que nós teremos aí para os produtos agropecuários e insumos. O que acontece, que a gente tem discutido agora no PLP, é que alguns insumos ficaram de fora, eu dei alguns exemplos, e alguns produtos que ficariam totalmente desonerados na cesta básica, como as carnes, e os queijos básicos, como mussarela, Minas Padrão, ficaram de fora também. Então essa é a nossa discussão nesse momento, além da questão do ato cooperativo, que é importantíssimo, é também fazer essas alterações para que realmente a gente tenha o agro, como é no resto do mundo, aí é sem benesses, sim um setor que precisa ter um olhar diferenciado, porque é um setor estratégico para garantir a segurança alimentar da população. Roberto? Muito bom. Eu acho que demos uma boa pincelada na questão tributária, com a participação da Ana, muito boa, e do Bruno, mas agora eu acho importante aproveitar a quebra do Bruno e também da Ana, falar sobre o plano de safra. Marcelo, Tejon e Ana. Queria ouvir o Bruno sobre plano de safra, basicamente, se é um plano de safra bom, se é um plano de safra ruim, se ele atende os interesses da classe rural, se nós temos uma vantagem sobre anos anteriores. Enfim, como é que você está achando? Eu já assisti tua entrevista, por isso que eu pedi para você vir aqui hoje, falando com a televisão. Então, eu queria que você desse uma visão resumida da tua opinião sobre o plano de safra. Vamos lá, então, ministro. Bem, na visão da CNA, o plano ficou aquém daquilo que nós gostaríamos. Nós pedimos um volume de 570 bi, né, o que veio foi 475. Então, 9% a mais em relação ao anterior, sendo que na nossa proposta era para ser 31% a mais. Por que nós pedimos esse volume tão elevado? Acho que não precisamos comentar que nesse último ano nós tivemos um problema climático severo. Além disso, com a queda nos preços das commodities, o preço, quer dizer, a margem do produtor caiu muito mais que o custo de produção, que reduziu, né, na casa de 1 dígito. A margem caiu em 2 dígitos, né, dos produtores. Então, no momento onde você teve uma produção menor por causa do clima, está, né, tendo aí dificuldade de crédito, justamente porque o seu risco mudou perante ao banco, o produtor está descapitalizado. O mercado financeiro, de certa forma, para o pequeno e médio, nesse momento, ele começa a fechar as portas. Então, você tem que ter do governo uma sinalização que o produtor, pelo menos o crédito, ele vai conseguir um crédito mais em conta. E nós temos que avaliar que a Selic que nós tínhamos ano passado era de 3,75. Agora nós estamos na Selic de 10,5. Né? Então, teoricamente, cabia um pouco aí, né, de você ter uma margem de melhoria no plano. O que nós tivemos de recurso para equalização, né, das taxas de juros, ano passado nós tivemos 13 bi e esse ano nós tivemos 16. A proposta da CNA era chegar a 21, que seria o montante necessário para você aumentar o volume e, de certa forma, ter um rebate aí nas taxas de juros. Agora, o ponto principal, que a gente acredita que foi ruim, foi a questão do seguro rural. O seguro rural, hoje, nós temos 900 milhões, né, do PSR, que é o Programa de Subvenção ao Seguro Rural. Pedimos um complemento para 2024 de 2,1 bi, e, na verdade, o que saiu foi 210 milhões para o Rio Grande do Sul, né, que é importantíssimo que realmente saia algo voltado para o Rio Grande do Sul, mas esse volume ele não atende muito mal o Estado, que dirá o resto do Brasil. Então, a gente volta ao que a gente discutiu anteriormente. Produtor com margem menor, numa situação de clima ainda que ele está se recuperando, né, sem seguro, e agora com esse dólar crescendo aí nessas últimas 3 semanas, né, numa forma significativa, que o insumo que boa parte dos produtores deixou para comprar agora no segundo semestre, ele vai pagar mais caro em função do câmbio. Né? Então, vamos dizer assim, é uma conjuntura de variáveis negativas que, de certa forma, boa parte dos produtores vão estar revendo, né, a perspectiva para a próxima safra, do que plantar, quais culturas substituir, se vão manter o mesmo pacote tecnológico, porque é um cenário realmente que não atende o setor. Né? Ficou bem aqui naquilo que nós gostaríamos. E, para concluir, eu queria trazer a questão da linha dos investimentos. Investimentos, né, conversando com boa parte dos produtores, a maioria sugeriu que a gente ampliasse mais o custeio, porque é um ano realmente mais complicado para investimentos.
mas se tivéssemos que investir, quais seriam as linhas prioritárias? E aí entrou a construção de armazéns, né, o PCA, entrou o ProIrriga, que é para irrigação, entrou o Renovagro, que é para as práticas de produção sustentável, né, recuperação de pastagem, integração lavoura, pecuária, floresta, né, o ABC como um todo, né? Enfim, essas foram as linhas apontadas. E, na verdade, o que saiu de redução de taxa de juros para a agricultura empresarial foi apenas o Moder Frota, né, que teve uma queda de 1 ponto percentual. E aqui, máquinas são importantíssimas na produção. Só que máquina que o produtor consegue financiar mais facilmente no mercado privado e com o banco de montadora. Então, se tivesse que fazer algum ajuste, nós acharíamos que teria que ser nessas outras linhas, que é muito mais complicado para o pequeno e médio produtor conseguir algum tipo de financiamento. E para ter como um ponto positivo, para dizer que nem tudo foi temas ruins, né, na questão do Pronaf, a gente teve o rebate de juros, né, em boa parte das linhas, né, uma queda de 1 ponto percentual, e foi criada uma linha de regulação fundiária. O limite é de 10 mil, com a taxa de 6%, que nós entendemos que para o pequeno produtor isso é importantíssimo, tem um custo de fazer o georreferenciamento, tem um custo de cartório, que muitas vezes o produtor não consegue avançar no processo por não conseguir suprir todo esse custo que tem na regularização. Então, acho que esse aí foi o ponto positivo, mas, como um todo, o setor esperava muito mais desse plano. João? Manifestação da FPA, do Lupion, dizendo assim que um elogio a respeito do plano para a agricultura familiar. E ele menciona crescimento dos recursos e da equalização de juros, importante corte nos juros de 5% para 2,5%, com uma redução que chega a 50% em algumas linhas de crédito. E aí ele complementa, né, que o mesmo que foi concedido à agricultura familiar deveria seguir para todo o setor agropecuário, ressaltando, pois o agro é um só. Então, na agricultura familiar, você concorda que, de fato, teve aí um benefício, tem esse Renovagro com juros de 7%? É isso que nós podemos ter como síntese, Bruno, por favor. João, eu acho que teve avanço na agricultura familiar, acho que nem todas as taxas caíram, né? Então, assim, foi por alimentos básicos mesmo, produção de arroz, feijão, produto da socioeconomia. Por exemplo, o produtor que planta soja, na agricultura familiar que nós temos, né, principalmente no sul do país, ele teve a mesma taxa do ano passado, ficou em 6%, não teve queda, né? Agora, na agricultura familiar, não houve um volume significativo no recurso. Ano passado, a gente teve 71 bi e o que saiu agora foi 76. Inclusive, nas nossas propostas da CNA, a gente achava que a agricultura familiar tinha que ter muito mais recurso ainda, né, que a agricultura convencional. Podemos chegar até 100 bi, foi a proposta que a CNA fez, porque realmente é quem tem mais dificuldade no mercado privado tomar esse crédito. Porém, não teve esse aumento como gostaríamos. Agora, o que mais preocupa em relação à agricultura familiar é o Proagro. O Proagro, nós tivemos mudanças no enquadramento, coisas de algumas semanas antes do anúncio do Plano Safra. Para vocês terem ideia, geralmente o produtor que via tomar 335 mil, né, de teto, abaixo disso aí, ele já poderia contratar o Proagro e ter ali as vantagens, né, dessa proteção. Esse teto ele caiu para 270. Então, você não está tendo mais o produtor com 375 mil. 335, ele está com 270. A taxa de juros, para você ter ideia, por exemplo, a gente tem produtores em Sergipe, que plantam naquela região da Cealba, né, que pega ali Sergipe, Bahia, Alagoas, que é uma produção de milho muito forte de pequenos e médios produtores, que usam muito Proagro. Conversando com a nossa federação, que fez a análise, o produtor que pagava 6% de taxa de Proagro vai pagar 23% agora. Então, isso é positivo, né? Você não consegue, o produtor não vai conseguir pagar, não vai ter como ter esse pagamento. A indenização, que chegava até 40 mil, ela foi padronizada agora para 9 mil para todo mundo. Então, é um valor muito reduzido para um produtor que demanda muito, né, desse produto. Então, é algo que a gente, inclusive, acreditava que parte do recurso do Proagro seria utilizado para complementar o PSR, né? Porque a gente falou, esses produtores vão migrar do Proagro para o PSR, mas não aconteceu nenhum nem outro, né? Tivemos um incremento muito pequeno no PSR e, pelo contrário, o produtor do Proagro aí, que vai ficar muito mais descoberto nessa próxima safra. Ô Bruno, há uns 3 meses atrás, nós estávamos aqui no programa discutindo o nível de variação das previsões de safra que estavam ocorrendo naquele momento.
E nós tínhamos previsão para a safra de soja desde 135 milhões de toneladas a 156 milhões de toneladas, e aí no meio desse intervalo, várias consultorias, Conab, IBGE, também com suas previsões, todas muito diversas. Você que é um profissional muito experiente nisso, tal, na sua visão, o que nós poderíamos, nós que eu falo, nós brasileiros, poderíamos fazer para a gente ter uma previsão de safra? Claro, diferenças de critérios, de visões sempre vão existir, isso é até saudável. Mas ter uma diferença de 21 milhões de toneladas numa safra de 150, quer dizer, é quase 15%, se não estou errado na minha conta, que eu estou fazendo de cabeça aqui, entre a mais baixa e a mais alta. O que os institutos, o que os órgãos poderiam criar padrões ou diálogos e tal, para ter um nível de variação menor e, com isso, confundir menos o mercado? Quando eu falo mercado, é os agricultores, é as tradings, é todo mundo, porque quando ocorre esse nível de diversidade, muitas vezes A acha que a previsão tal está mais certa, B acha que é a outra e tal, e isso pode gerar ações estratégicas, seja de compra ou de venda de uma commodity, e induzir ao erro de alguém, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Marcelo, realmente essa questão da expectativa de safra, do número que nós temos da produção de grão no Brasil, ela tem muitas discussões e muitas críticas sobre o atual modelo, né, que a Conab usa. A gente discutiu isso hoje, aqui mais cedo, aqui na CNA, que é, analisando o dado que nós vamos ter, teoricamente, a proposta que a Conab está apresentando para esse ano, é 147 milhões de toneladas. Quando você pega o SGA, para o Brasil ele fala de 150. E aí você tem consultorias, como você bem disse, que vão estar muito mais para baixo, outros para cima. Então você tem uma discrepância muito grande, que isso é preocupante, né? Porque você não está traduzindo ali a realidade do mercado. Eu acho que nós temos algumas alternativas que já estão em campo, que estão mostrando que a tecnologia tem para nos ajudar. A gente tem na Federação do Mato Grosso do Sul, na FamaSul, junto com a ProSoja do Mato Grosso do Sul, que a gente tem um projeto chamado SIGA. Esse projeto, eles mapearam as áreas de produção de milho e soja no estado, e através de imagens de satélite, eles vão calibrando ali ano após ano a produtividade de cada região, e quando realmente encerra a safra, eles já têm ali um desenho, um número que basicamente bate perfeitamente com o que o estado produziu, né? Tem uma equipe de campo que roda para calibrar o material, mas boa parte das imagens são de satélite. E eu lembro que o Sérgio Desenho, quando estava na Conab, né, na gestão anterior, do governo anterior, ele estava com um projeto parecido com esse, para a gente usar mais imagens de satélite, né? Tem equipe de campo da Conab que faz um trabalho muito bom, tem equipe nossa dos sindicatos rurais, do próprio Senac, que poderia contribuir com isso, né, sem trazer custo aí além para o governo. Enfim, acho que teríamos que avançar, né, com essas ferramentas de tecnologia, principalmente para culturas como soja e milho, que é muito fácil você conseguir calibrar a imagem de satélite para isso. Difícil se a gente fosse fazer café, né? Você tem ali uma dificuldade muito grande. Mas soja e milho é algo que já tem muitos dados, muitos estados já têm fazem trabalhos pontuais com isso. A gente tinha que realmente ter uma força-tarefa aí do setor público e privado, a gente dar prosseguimento nessa discussão que começou, né, na gestão anterior, que infelizmente a gente não conseguiu avançar agora. Esse trabalho, até onde eu sei, está paralisado, né, e isso vai continuar gerando essa discussão intensa de saber qual que é o número verdadeiro. Poderíamos ter aí algo bem próximo da realidade se tivesse uma tecnologia, né, no nosso lado, usando aí, ainda mais com o auxílio do setor privado, ajudando a Conab nesses levantamentos. João? Aproveitando, Bruno, que você acabou de falar, a gente tem convivido muito com a Serasa Experian, e eles têm um sonho de realizar um SDA brasileiro, viu? Seria muito legal até que o CNA e o Serasa batessem um papo a respeito disso. Agora, eu queria aproveitar a Ana de novo, porque eu vi um decreto, Ana, que foi assinado esta semana, que me chamou muito a atenção. Decreto Coopera Mais Brasil. E, pelo que a gente tem conversado muito aqui entre nós,
que nós somos muito apaixonados pelo cooperativismo, esse decreto, me parece que é aquele decreto que objetivaria pegar aí os 4 milhões de pequenos agricultores fora do mercado, sem ciência, e desenvolvê-los. Como que vocês estão vendo esse decreto Coopera Mais Brasil transformado em realidade, Ana? Não sei o quanto que você também viu isso, se está um pouco na tua área de olhar isso ou não, mas foi um decreto que me chamou muito a atenção, assinado agora, no dia 3 de julho desta semana. Ana, por favor. Então, objetivamente, sobre a sua pergunta, não é muito minha área, né? Eu estou mais focada aqui nas questões jurídicas específicas, né, do cooperativismo, não só na reforma tributária, mas nas questões jurídicas. Eu até convoquei um conhecido de vocês aqui, que é o João, nosso coordenador do agronegócio aqui, do cooperativismo agropecuário, para vir me trazer algumas impressões sobre o Plano Safra, mais especificamente sobre esse decreto. A gente participou, em alguma medida, a gente foi consultado sobre a formulação desse decreto, e o olhar da OCB foi muito numa questão conceitual a respeito do que está envolvido ali, né? A gente sempre tem que levar em consideração o que é cooperativismo, e um olhar holístico e, vamos dizer, que contemple o cooperativismo em todas as suas especificidades, né? Evitando da gente criar segmentações dentro do cooperativismo, e entendendo que todos, né, desde o pequeno aos outros modelos e aos outros cooperados de outros portes que a gente abarca no cooperativismo, eles precisam estar, vamos dizer assim, protegidos e alcançados, sejam por políticas públicas, sejam por legislações que façam referência especificamente ao cooperativismo. Então, as nossas contribuições, e aí eu falando muito, Tejão, aqui do meu universo, né, enquanto assessora jurídica da OCB e militando com as questões legais, foi de trazer ao decreto conceitos sobre o cooperativismo que representem aquilo que o legislador entende como cooperativa, na sua amplitude, e objetivando, então, deixar o decreto, ainda que ele cumpra uma finalidade específica a um público específico, a gente trabalhar conceitualmente com as definições corretas de cooperativismo. Nem tudo que a gente contribuiu ali no decreto foi efetivamente acatado, mas sobre ele, enquanto política, aí é algo que fica um pouco fora do nosso escopo aqui de atuação, mas posso captar isso aqui com os meus colegas e repassar a vocês também numa outra oportunidade. Roberto, sua pergunta? Bom, vou aproveitar o meu espacinho aqui agora e explorar um pouquinho, tanto o Bruno quanto a Ana Paula. Bruno, a minha preocupação desde sempre é o seguro rural também, né? Que a CNA tem batido muito nesse processo, a OCB também, enfim, todos nós temos batido muito e, lamentavelmente, temos batido em ferro duro, porque o pessoal não resolve uma coisa que é até uma burrice, porque quanto mais seguro, mais tranquilidade para os bancos, para o governo, para o setor privado, para a empresa de insumo, todo mundo é beneficiado com o equilíbrio do processo. Então, a pergunta é, alguma chance de aumentar isso? Primeira pergunta para você. Segunda pergunta, Bruno. O plano de safra hoje não tem a importância que tinha no passado. O passado é mais relevante, porque o governo colocava as suas prioridades no plano de safra, dava preço mínimo maior para um produto que interessava. Enfim, o governo dava uma dimensão mais forte na orientação. Hoje não tem mais essa questão. A pergunta é a seguinte: demorar o plano de safra para sair pode implicar, Bruno, numa maior demora do produtor fazer encomenda de fertilizantes ou defensivo e haver um congestionamento na hora da entrega dos insumos, portanto, com um custo maior? Então, número 1, se o seguro pode subir. Número 2, se vai aumentar o custo com o plano de safra. E depois de você falar, eu pedi para a Ana também, com base no que o Bruno falou, Ana. O Bruno citou muito claramente a preocupação da CNA com o problema das regras para o pequeno produtor, para o Proagro. Baixou o limite, baixou o volume do prêmio, baixou tudo. E obviamente, o pequeno produtor é a maioria dos cooperados nossos. Então, eu queria que como é que a OCB está vendo esse pedaço? Mas primeiro, Bruno, depois você, Ana. Ótima pergunta, ministro. A questão do seguro, realmente, teórica, agora nós não temos muito o que fazer, a não ser pressionar
para que haja um aporte de orçamento que te complemente ainda esses 2,1 que a gente tem esperança para sair esse ano e fechar os 3 bi. O que é muito importante é dizer o seguinte: no melhor ano que nós tivemos da subvenção para o seguro rural, da área segurada, nós chegamos a 14 milhões de hectares. Ano passado nós chegamos em torno de 6,5. E se a gente continuar com esse volume de recursos, a gente vai chegar abaixo, vai estar em torno de 5 ou abaixo para esse ano agora. Então é importantíssimo que a gente consiga realmente algum seguro, né, algum volume de recurso a mais para complementar esse seguro ainda esse ano. Né? Temos a contratação agora já a partir do segundo semestre, né, da próxima safra, então é importantíssimo que saia. E aí eu acho que a nossa Frente Parlamentar da Agropecuária está imbuída, né, desse assunto, todos lá colocam o seguro como prioritário, e isso eu acho que não vai faltar reuniões com a equipe econômica do governo para a gente tentar demonstrar isso que você acabou de falar. Não tem nada mais barato do que investir em seguro rural. Você reduz aí a chance de discutir endividamento, como nós tivemos esse ano, né? Renegociação de dívidas, como se gastou quase 1 bi esse ano para fazer isso. A gente, o produtor que não conseguir tomar crédito no Plano Safra, ele tem um lastro para ir no mercado privado, pelo menos, e buscar dar uma garantia a mais para o banco, né? Para que ele conseguir pegar um volume de recurso a mais. Enfim, então é muito benefício para um recurso que, teoricamente, é até pequeno, quando a gente fala do Tesouro Nacional. Então, esse tema não vai sair da nossa pauta, né, que pese a gente não conseguiu o anúncio no Plano Safra. Daqui para frente, acho que a pressão junto à FPA e nossa, né, nas áreas econômicas do governo vai continuar, porque é um tema relevante. Sem seguro, né, com o custo aumentando por causa do campo, problema climático, você sai de um Laninha e entra no El Ninho, já tem perspectiva de Laninha de novo esse ano. Né, sem seguro é realmente o produtor arriscar demais. E aí você toma um tombo, 2, no terceiro você já fica com as pernas bamba. Né? É o caso do Rio Grande do Sul, que mal estava saindo dessa sequência de problema climático e veio todo esse desastre aí. Então a gente não quer isso para os nossos produtores, não quer isso para o agro brasileiro, então por isso a gente vai seguir ainda discutindo o seguro. Sua segunda pergunta em relação ao Plano Safra, né, da questão do da dificuldade, né, de comprar todo mundo junto, os insumos e tudo mais, o que a gente acredita? O Plano Safra, que pese ele não ter aquela participação como no passado, né, que ocupava boa parte do fundo do setor, hoje ele certamente deve estar bem abaixo de 30% do que compõe todo o fundo. Ele é muito importante indo para o pequeno e o médio, né, porque é justamente aquele produtor que não consegue, talvez, buscar na revenda, né, na própria empresa que ele trabalha, na trade, né, às vezes a cadeia dele não tem essa prática de fazer barter, é um pecuarista, né, então o Plano Safra ajuda muito, né, nesse curso pequeno e médio, e principalmente ele ajuda nas linhas de investimento que certamente o mercado ainda tem uma aversão ao risco, como as que eu citei, as práticas de produção sustentável, recuperação de área degradada, recuperação de reserva legal, né, a própria construção de armazém, que é um investimento de longo prazo. O mercado privado tem dificuldade de emprestar taxas satisfatórias. Então, ele é relevante em que pese ainda está diminuindo a sua participação no fundo. E o problema, nós teríamos uma quantidade de produtores maiores afetados, porque a gente está falando do pequeno e médio, né, que vai ter dificuldade de ter acesso ao crédito, porém as grandes compras, né, dos grandes grupos, dos grandes produtores, de certa forma, que corresponde a um volume maior, né, dessas compras, elas vão ser feitas normalmente, porque esse produtor já está tudo travado, já tem ali, inclusive está usando bastante no mercado de capitais agora para financiar o setor, a gente tem aí um número significativo de aumento dos CRAs, dos FIAGROS, né? Então, para esse volume maior de compra, que a gente acredita que é o volume maior, isso vai fluir naturalmente, né? Agora, a maioria dos produtores que são pequenos e médios, mas que não correspondem a um volume tão grande de fertilizante, eles realmente vão deixar para o último momento, né? Vão buscar recursos de alguma forma para poder se capitalizar para fazer essas compras. E aí um detalhe, a gente tem acompanhado os ritmos de compra de fertilizante, ele está indo um pouco abaixo se comparado do ano passado. E pode complicar mais ainda com esse aumento do dólar, que é algo que a gente não estava prevendo, né, esse aumento significativo que a gente teve agora nessas últimas semanas. Isso a gente está vendo aí que o ureia tem perspectiva de crescimento já de 20%, né, para outubro, né, o potássio de mais 6%. Então é algo que não estava no radar, que agora é uma nova variável que o produtor vai ter que analisar se realmente ele vai manter as compras ou reduzir o pacote tecnológico. Ô, Ana. Obrigado, Bruno. Ana Paula. Vamos lá, eu estou falando e aprendendo aqui ao mesmo tempo, viu, ministro? Eu estou estudando aqui durante a nossa live sobre o Plano Safra, entender um pouco melhor os problemas, e aí falando especificamente do Proagro e agradecendo o João
o João Prieto, que está aqui do meu lado, que é o nosso coordenador do ramo agropecuário, está me soprando a cola aqui, mas o problema, de fato, é isso. Os produtores, né, os pequenos produtores de agricultura familiar com maior renda, eles acabaram sendo desenquadrados, eles não foram, né, contemplados no Proagro, e a contrapartida para isso seria, então, deveria ser dada no seguro rural, mas a gente não conseguiu, então, atingir esse objetivo, uma vez que o seguro rural já vinha com um orçamento de 970 milhões, que já era insuficiente, e o aporte adicional que foi feito para o seguro rural foi carimbado e destinado para o Rio Grande do Sul, né? É justíssimo socorrer os nossos colegas gaúchos, mas ficou remanescente uma deficiência que, segundo o João me passou aqui, ainda é de 2 bi em relação ao nosso pleito inicial para contemplar, né, para fazer essa contrapartida a esses produtores que ficaram desassistidos aí no Proagro. Então, no resumo, a problemática é essa, e se precisar de mais alguma informação, eu estou aqui à disposição para prosseguir, tá, recolhendo aqui as informações e os insumos para o nosso debate. Estou virando uma advogada do agro aqui. Eu vou fazer uma última pergunta aqui para os dois, e eu queria que vocês respondessem em 1 minuto e meio cada um, porque nosso tempo já está se esgotando, né? Mas é uma pergunta muito importante. Em programas anteriores aqui, nas nossas discussões, a gente percebe que nós temos uma lacuna dentro do agro brasileiro, que é a construção de um planejamento estratégico de Estado, que possa ter a chancela da CNA, da OCB, e de uma série da BAG e de uma série de outras entidades muito importantes, para que a gente tivesse um planejamento estratégico do Estado, independente do governo A, do B ou do C, que a gente conseguisse ter uma visão para o agro brasileiro de longo prazo. Porque o que a gente percebe é que anualmente a gente tem o plano safra, tem uma série de detalhes, tal, mas não tem uma visão maior que possa nortear uma estratégia para o país. Vocês não acham que está na hora das entidades todas conversarem entre si e nós do agro, todos nós juntos, construirmos esse planejamento estratégico para a nossa nação? Porque nas empresas é assim que a gente faz, né? A gente tem um planejamento estratégico para os próximos 10 anos, independente do CEO, independente do financeiro. Se amanhã mudar o CEO, mudar o financeiro, o planejamento estratégico da empresa é aquele, né? Então, eu queria a visão de vocês dois. Como é que vocês refletem sobre isso? Faz sentido, não faz? Qual a visão de vocês? Bem, Marcelo, acho que razão você tem 100%. Né? Eu estou aqui na CNA há 15 anos e eu já perdi a conta de quantas propostas de planejamento, de planos e tudo mais nós já fizemos para o agro, né? Para o Brasil como um todo. E eu posso dizer que as entidades se organizam bem, né? Falando pela CNA OCB, a gente está sempre muito alinhado, e as entidades da Frente Parlamentar da Agropecuária, a BAG e todas as outras. Então, assim, não falta boa vontade das entidades. O que falta, na minha visão, né, sendo bem objetivo, é realmente uma política de Estado para o setor. Né? Você desenha bons programas, desenha bons projetos, mas mudou as pessoas, né? Mudou o governo, mudou o ministro, mudou o secretário, você tem uma reviravolta de 200% ali na condução dos assuntos. Até os bons programas que estão funcionando, às vezes eles ficam com medo de descontinuar, talvez aí muda o nome do programa, o programa continua, mas com outro nome. Então, realmente, a dificuldade maior que eu vejo é você ter uma política de Estado para o país. Né? Cada vez que você tem uma alteração, né, seja de governo ou no próprio executivo, de ministros, secretários, você muda tudo que vinha sendo trabalhado. Então, tem assuntos que você volta a conduzir do zero, tem temas que você já tinha parado de discutir porque não tinha avanço, você volta a discutir tudo de novo. Então, tem alguns temas que a gente fala aqui que a gente precisa até montar um EAD deles, porque você vou dar um exemplo, né? Entra uma equipe de governo, ele tem aceitação, essa equipe muda, ele volta para a geladeira, aí depois você volta com ele de novo. Então, acho que a grande discussão é realmente como a gente cria um mecanismo para ter uma política de Estado para o país.
e aí não só para o agro, mas para todos os segmentos, né, que compõem a nossa economia. Acho que teria uma evolução muito maior. Ana, sua visão? É só acompanhar o relator aí, o Bruno, acho que ele foi muito feliz nas colocações dele, e passa por isso mesmo, né? Há uma ideia de estabilidade, de perenidade, um plano, né? Um projeto de longo prazo pressupõe isso, né? E eu acho que essa live é um retrato do que o Bruno trouxe agora, da dificuldade. E todo ano, eu sei que na CNA é assim, aqui na UCB é assim, chega a época de divulgação de um novo plano safra, é sempre aquela incerteza, é sempre aquela correria para a defesa dos pleitos, e sempre aquela expectativa. Então, a gente está constantemente sujeito, obviamente, a gente vai estar sujeito a algumas variáveis ou mudanças de pensamento ou decisões do executivo a respeito de onde fomentar, mas acho que uma constante, uma coisa que não muda é o quanto o setor agropecuário contribui para o desenvolvimento do país, né? Então, se isso é dado, entra e sai governo, faz todo sentido você ter uma política de proteção e que dê perenidade aí ao nosso agronegócio. E acho que o Bruno foi muito feliz para dizer em dizer que as entidades elas estão muito abertas a isso, né? A gente tem fóruns comuns de construção, obviamente a divergência surge, ela é saudável, mas a convergência está sempre ali nos guiando, que é promover o agronegócio. Perfeito. Vamos sobre a perspectiva do produtor, sobre a perspectiva das suas cooperativas, dos outros agentes. Eu acho que é muito em linha do que o Bruno falou, tentar trazer uma certa estabilidade e um planejamento, uma diretriz que se cumpra e se firme independentemente de oscilações governamentais. Bom, amigos, o nosso papo está ótimo, mas o tempo se esgotou. Nós vamos ter que fazer aqui a nossa rodada final de fechamento. Então, cada um vai ter 1 minuto para suas considerações finais. Eu começo com você, Ana. Suas considerações finais. Agradecer o convite, a participação, o espaço, né? Retomando só aqui um pouco do tema que eu vim trazer, reforçar a importância da gente preservar aí o cooperativismo e as suas particularidades tributárias aí na reforma, para a gente continuar contribuindo para um país que converse com as premissas nossas, com os princípios nossos do cooperativismo, de desenvolvimento social, de inclusão financeira, inclusão produtiva. Eu acho que isso combina muito com projetos de país que a gente deve esperar para uma nação, e o cooperativismo tem muito a ensinar em relação a isso, porque ele já faz isso há muito tempo. Então, quando a gente está falando de uma reforma tributária justa para o cooperativismo, a gente tenta trazer um pouco disso, que é a nossa característica, o nosso DNA, como contribuição para o país. Então, só reforçar que é muito bom poder divulgar isso aqui através do espaço de vocês, agradecer a contribuição de todos e agradecer ao nosso sempre ministro Roberto Rodrigues por ser alguém que abraça o cooperativismo desde o início da sua carreira. Obrigado aí pela presença, viu, Ana? Você engrandeceu muito o nosso programa e aqui as portas estão sempre abertas para você e para a OCB. Bruno. Bem, também agradecer pelo espaço. Acho que uma discussão de alto nível como essa nos ajuda a explicar melhor um pouco do nosso trabalho aqui. Dizer que nós temos aí, como a Ana trouxe, um tema relevante para a semana, que é a reforma tributária. Então, o setor tem que acompanhar, tem que cobrar dos parlamentares realmente aquilo que a gente conseguiu acordar na PEC, a questão do ato cooperativo, dos insumos, da carne na cesta básica, dos queijos, dos serviços sem ter a oneração, enfim. Então, acho que essa é a agenda mais importante da semana, então o setor tem que estar muito atento. Do Plano Safra, acho que o ministro, assim como o cooperativismo, ele fez um grande trabalho de estar criando aí o nosso PSR, e eu acho que essa é a agenda que vai seguir para o segundo semestre, ministro. A gente está aí trabalhando para conseguir esse aumento de recursos do seguro, e conta aí com a ajuda de vocês e toda a comunicação que vocês fazem muito bem. Então, agradecer, deixar a CNA à disposição de qualquer outra oportunidade. Obrigado, um abraço. Obrigado, viu, Bruno, pelo carinho, e você também engrandeceu muito aqui o nosso programa, e as portas para a CNA estão sempre abertas, viu? Tejon? Microfone fechado. Alô, Ana, Bruno, muito obrigado por estarem com a gente aqui. Roberto, Marcelo, eu aproveitaria para sugerir
que, pelo menos, a CNCOP, a CNA, a CN Financeira e a CN Serviços, pelo menos essas 4 confederações se reunissem, eu diria, com o objetivo de começarmos a brincar com um plano estratégico, como o Marcelo aqui sugeriu. Se vocês já fazem isso, maravilha, divulguem mais. Se não, as confederações nacionais empresariais têm, na minha forma de ver, a missão de assumir a sociedade civil organizada, porque cada vez mais ela será fundamental. Grande abraço, muito obrigado. Obrigado, Tejon. Roberto? Ô, Marcelo, bom, eu só quero agradecer a Ana Paula e ao Bruno pela participação aqui, e ficou muito claro, mais uma vez, que a OCB e a CNA são entidades sérias, profissionalizadas, competentes, que lutam pelo que é verdadeiro no país. Então, fico muito feliz de ouvir a Ana Paula pela sua competência, e o Bruno também. O Bruno conhece há muitos anos pela competência dele, e admiro muito esse pessoal todo. Muito obrigado pelo trabalho. Ana, manda um abração para o João aí, para a Taninha também, viu? E vamos para frente, que atrás vem gente. Semana dura para a CNA e para a OCB. E para nós também. Vamos lá. Obrigado, Roberto. Obrigado, Tejon. Obrigado, Bruno. Obrigado, Ana. Obrigado aos nossos internautas que nos prestigiaram até agora e para aqueles que irão nos prestigiar depois nas nossas plataformas. Quem gostou do programa, bote um like, compartilhe com seus amigos, para que o nosso programa cumpra o objetivo maior, que é integrar o público rural ao público urbano. O meu recado final vai para os deputados e senadores do Congresso Brasileiro. Nós estamos nesse momento agudo de definição dos últimos detalhes da nossa reforma tributária. Eu acredito que o bom senso precisa prevalecer, porque cada segmento tem seus pleitos, todos têm suas razões, mas nós não podemos ter uma tributação, já estão falando que vai ser 26,5%, tem gente que fala que pode passar de 27%, esse percentual é muito alto, eu acredito que também os nossos governantes precisam começar a cortar despesas, nós precisamos ter no Brasil uma máquina governamental mais leve, e quem quiser se inspirar nisso, vá até a Suécia, vá até a Dinamarca, que vocês vão ver o que é um exemplo de congresso, de custo baixo, de eficiência e assim por diante, porque a população brasileira não aguenta mais imposto. Então, espero que o Congresso encontre uma forma inteligente, justa, mas que não puna o brasileiro e a brasileira que está cada dia mais sobrecarregado, porque a preocupação nunca é cortar despesas, e sim sempre aumentar impostos. E isso é insustentável. Obrigado, gente, boa noite e até segunda-feira com mais um Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos. Boa semana a todos. Obrigado, obrigado. Tchau, gente. Tchau, obrigado.